Boa tarde. Iniciamos esse vídeo sobre a temática A importância da linguagem na construção dos processos psicológicos superiores e na construção dos conceitos científicos, do curso de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, fazendo nossa autodescrição. Sou a Rita de Cássia Pisoli, uma mulher branca, com cabelos lisos e escuros compridos, uso óculos de aro vermelho e uma blusa branca. Estou no escritório da minha casa, na parede do fundo tem uma estante de livros com brinquedos. Boa tarde, sou Sheila, sou uma mulher parda, da cor parda, cabelos lisos, castanhos, curto, estou usando um óculos de aro marrom, uma blusa branca. Estou no quarto do meu filho, atrás um guarda-roupa na cor marrom. O objetivo deste vídeo é compreender como se estabelece a regulação da conduta na criança por meio da fala. Para isso, explicamos as duas funções da fala enunciadas por Lúria: a função designativa e a função de regulação da conduta e autodomínio do comportamento. Consideramos a periodização do desenvolvimento de Eucone a fim de relacionar como se dá os saltos qualitativos de desenvolvimento auxiliados pela aquisição da linguagem. Esse texto está baseado na explicação contida nos diversos capítulos do currículo de Bauru, São Paulo, para a educação infantil. Em cada slide, colocamos foto das crianças que estudam no CEMEI Vereador Alvino Mendonça, aqui da nossa cidade de Alto Paraná, no qual eu, professora Sheila, trabalho. Qual é o objetivo, Rita, de compreender o desenvolvimento da linguagem da criança? De acordo com Correia e Dangió, para que a linguagem se desenvolva, é imprescindível a intervenção pedagógica na área de língua portuguesa durante essa faixa etária que vai do 0 aos 5 anos, no qual estamos estudando sobre a educação infantil, cuja trajetória da fala apresenta-se inicialmente pouco organizada de forma situacional, passando para a fala contextualizada, culminando na linguagem articulada e ativa como meio de planejamento e regulação da sua conduta. Então, considerando a importância da linguagem na formação dos processos psíquicos da criança, faz-se relevante compreender a natureza da palavra, seu processo de apropriação pela criança e o papel da fala na regulação dos processos psíquicos. Então, segundo Lúria, ela ressalta que a primeira função da linguagem é a função designativa. As palavras atuam como um signo, que representa o objeto. Na psicologia histórico-cultural, essa função é fundamental, porque permite ao ser humano substituir o objeto real por uma palavra. Então, antes da linguagem, o homem só podia interagir com o que ele via ou com o que ele manipulava. Depois, com o uso da linguagem, ele consegue se relacionar também com as coisas que estão presentes no momento, o que pode tocar, ampliando suas possibilidades de compreensão e interação com o mundo. Então, a linguagem, ela amplia a nossa capacidade de pensar e de comunicar-se. Com isso, o homem ganha a possibilidade de operar mentalmente com os objetos, mesmo em sua ausência, pois se torna capaz de evocar mentalmente imagens, objetos e ações, independentemente da presença real desses objetos. Para Lúria, as primeiras palavras ouvidas pelo bebê são difusas e sua compreensão depende dos gestos e do contexto para ter significado. Nesse primeiro período, chamado por Eucone de emocional direto, as neoformações dependem mais do afeto para alcançar nossos novos patamares. Esse afeto, acompanhado de palavras e gestos, movem a atividade psíquica para uma nova etapa. Isso nos leva a pensar, né, Sheila? Como então estimular a linguagem nos bebês? Então, durante o primeiro ano de vida, é fundamental estar atento às diversas formas de comunicação
que se estabelece entre o bebê e o adulto. Essas formas incluem gestos, atitudes, olhares, balbúcios e percepções das mudanças de comportamento do bebê em relação ao adulto e vice-versa, sem prescindir da fala. Ainda que para o adulto pareça um monólogo, é na fala que se estimula a criança para a comunicação, criando nela essa necessidade. Então, essas práticas educativas colaboram com a aquisição da fala e das demais funções psíquicas superiores, visto que a criança encontra-se no momento de comunicação emocional direta com o adulto, cuja atividade guia é a relação com o outro. E conforme a criança vai crescendo, o que acontece, Rita? Na sequência, a criança começa a adquirir a morfologia elementar da palavra. Com isso, o significado de cada palavra se reduz, pois ela passa a designar um objeto determinado. A palavra torna-se, assim, independente do seu contexto simpráxico, ou seja, supera-se o entrelaçamento da palavra com a situação prática. Nessa etapa do desenvolvimento, denominada por Eucone de objetal manipulatória, a relação com os objetos concretos faz com que a criança tenha necessidade de ampliar seu vocabulário. A palavra converte-se em um signo autônomo que designa um objeto, ação ou qualidade, e posteriormente uma relação. E dessa forma, torna-se um elemento do complexo sistema de códigos da língua. Para Lúria, operar com significados e representações dos objetos concretos em formas de palavras é a maior conquista do homem sobre a linguagem, e esta ocorre neste período. Então, temos a segunda função da linguagem, que é a de regulação da conduta e o autodomínio do comportamento. Então, segundo Luria, 1987, a primeira etapa do desenvolvimento da função reguladora da linguagem da criança é a capacidade de se subordinar às instruções verbal do adulto. Sabemos que os estímulos visuais podem atrapalhar o comando do adulto, pois a atenção também está sendo formada. Por isso, a importância dos gestos, junto com a palavra, com as crianças pequenas. Luria ainda constatou que é somente por volta do final do terceiro ano de vida que aparecem as possibilidades da criança se submeter à instrução verbal pura do adulto, o que implica superar a influência visual imediata do objeto. Até aqui, nós colocamos algumas figuras de crianças brincando, desenhando. Aqui mesmo tem uma figura de 3 crianças sentadas no chão, manipulando algumas garrafas descartáveis que foram feitos brinquedos com líquidos coloridos dentro. No próximo slide, nós vamos ver uma criança completando as partes do corpo que estão recortados num papel pardo com a fotografia delas numa parede. Então, nesse ponto, nós começamos a pensar em algumas ações educativas para auxiliar nesta função na educação infantil, na escola formal. Por quê? Porque o adulto precisa organizar a percepção da criança, separando o objeto nomeado do fundo geral. Isso é, quando o adulto assinala um objeto do entorno com um gesto indicador, ele está centrando a atenção da criança em um ponto dominante que se dissocia pela primeira vez do conglomerado de impressões. E para promover a ampliação do vocabulário da criança, o professor poderá se utilizar de atividades como nomeação de partes do corpo, de elementos da natureza e objetos. E conforme salienta Eucone, ao afirmar que, a princípio, as crianças aprendem a nomear as coisas e as pessoas que as rodeiam, para depois denominar as ações. Então, é interessante que, a partir de atividades desenvolventes como essas,
que foram colocadas, na etapa seguinte a criança passa a dominar o uso da língua e dar ordens a si mesma, ou seja, ela passa a utilizar sua própria linguagem para orientar sua conduta. Esse momento é um momento em que a criança manifesta a fala exterior e a fala do egocentrismo, né? A princípio, a criança age e em seguida ela fala. As suas palavras são a parte final da solução da prática do problema. Nessa etapa, a criança ainda não é capaz de diferenciar verbalmente o que ela faz antes e o que ela faz depois. Em uma situação experimental em que deve escolher um objeto dentre vários, por exemplo, ela primeiro escolhe e depois ela explica o porquê escolheu um objeto. Então, o mesmo ocorre no desenho. A criança de menor idade, ela desenha somente ao terminar que ela é capaz de falar o que ela desenhou. Isso porque, para Vygotsky, a linguagem primordial da criança é puramente social, sendo a linguagem egocêntrica uma forma transitória da linguagem exterior para a linguagem interior. A linguagem interior, ela começa a se formar nessa etapa seguinte, a etapa por volta de 4 a 5 anos, quando a criança passa a apresentar a ação simultânea da linguagem e do pensamento. Surge o pensamento durante a ação. A linguagem se faz egocêntrica. É o momento em que a criança recorre às auto-instruções, ou seja, ela emite comandos verbais para si mesma. Ela diz: vou subir no banquinho, e sobe. Em seguida diz: agora vou pegar a boneca, e pega. No desenho, a criança começa a falar sobre o que está desenhando por partes. A princípio, essas relações são pouco firmes, mas essa etapa já é denominada por Eucónin por brincadeira de papéis. Então, antes da criança começar a brincar, as crianças elas já sabem qual o papel que vão fazer. Além disso, ela usa suas ações para mostrar como se sente ou o que pensa sobre outra pessoa. Depois que a criança consegue pensar e falar sobre o que vai fazer, antes de agir, essa habilidade de planejar. Ela planeja primeiro. Então, Mukna, a ação tem um fim em si, mas serve para expressar uma atitude em relação a outra pessoa, de acordo com o papel desempenhado. Por fim, a criança começa a ser capaz de planejar verbalmente a ação e somente depois que ela executa. A criança fala sobre o que vai desenhar antes e só desenha então. Essa capacidade começa a se formar na transição para a idade escolar. Com isso, torna-se possível o planejamento de atividades, sua realização e a comparação de seus resultados com finalidades propostas, segundo Martins. Aqui nesse slide tem uma figura muito bonita de uma menininha embalando uma boneca, brincando de boneca, enquanto as outras crianças estão brincando ali na terra. Isso mostra que ela está brincando de mamãe, né? Mamãe e filhinho, desempenhando um papel social. A fala externa vai deixando de ser necessária na medida em que a criança avança no processo de internalização da linguagem, ou seja, na medida em que essa se transforma em um processo interno e intrapsíquico de autorregulação da conduta. A linguagem externa da criança interioriza-se. Assim, alcança-se a subordinação da ação, não mais a linguagem do adulto, mas sim a própria linguagem interna da criança. É dessa forma, segundo Luria, que se forma na criança a ação voluntária consciente. Como explica Vygotsky, são as estruturas da linguagem, ao serem apropriadas pela criança e converterem-se em linguagem interna, que constituirão as estruturas básicas de seu pensamento. Então, segundo Mukna, em 1995, a riqueza da linguagem depende das condições de vida e de educação da criança, sendo na primeira infância um aguçado interesse pela jocosidade e sonoridade contida nas rimas, daí a importância do planejamento intencional.
no trabalho com músicas, poemas, parlendas, trava-língua para o desenvolvimento da linguagem oral. Nessas atividades pode ser utilizado meios auxiliares, como gestos, imagens, coreografias, que atuam como signo, que favorece o registro memônico e o controle voluntário da ação. A literatura infantil também nesse processo é bem importante como uma ação educativa. E agora, Sheila, como que fica a questão da educação especial e das crianças da educação especial? A criança público da educação especial, de acordo com Vygotsky, 2022, está sujeita às mesmas leis de desenvolvimento que as crianças sem deficiências, porém, dadas suas especificidades, deve ser considerada para elaborar as ações de ensino. A partir dessa premissa Vygotskiana, é possível inferir que as crianças na sala de aula devem compartilhar do mesmo processo específico, Rita. Então, não tem diferença. Então, somente os estímulos irão definir o tempo e o grau de desenvolvimento a qual a criança com deficiência alcançará. É verdade. Se uma criança cega ou surda alcança no desenvolvimento o mesmo que uma criança normal, então as crianças com deficiência o alcançam de um modo diferente, por outro caminho, com outros meios. É o que Vygotsky diz. A lei da transformação do menos da deficiência no mais da compensação. Isso proporciona a chave para chegar a essa peculiaridade. Então, este conceito sustenta que o desenvolvimento encontrará no processo de compensação caminhos alternativos. Então, de acordo com Barroco, 2016, isso não se dará de forma fácil e natural, mas com esforço coletivo, não só dos professores e familiares, mas de toda a sociedade. Para a autora, a principal característica que diferencia a regulação da atividade consciência humana é a imbricação que tem como a fala e que não possui seu desenvolvimento comprometido. Essas ideias provenientes, né, da obra Defectologia de Vygotsky, onde tem o conceito de compensação, complementado pela autora Sônia Barroco, quando ela diz sobre a importância do trabalho intencional com a linguagem oral para as crianças da educação especial. Porque, para a autora, os trabalhos mais exitosos têm dado ênfase no desenvolvimento da linguagem expressiva e receptiva, desenvolvendo o domínio da linguagem verbal com desenvoltura, seja ela falada, sinalizada ou escrita. E assim, a criança consegue utilizar os signos para apreender o mundo e nele intervir. Porque, por meio da fala, a criança faz a descrição verbal da ação, com o enunciado, antes de executar a própria ação. Ao fazer isso, socializa seu pensamento prático, compartilhando sua ação com os outros sujeitos, de modo que a sua atividade entre em novas relações com a própria fala. Assim, ao introduzir intencionalmente a ação de outros em suas tentativas de resolução de um problema, a criança pode não somente planejar mentalmente a atividade, mas também organizar o comportamento do outro, de acordo com as exigências da tarefa, em um movimento que acaba criando condições seguras para sua resolução. Assim concluímos essas reflexões. Esperamos ter contribuído para o entendimento da linguagem para as autoras da teoria histórico-cultural. Assim também, temos subsídios para uma prática pedagógica intencional com crianças no espaço escolar. Obrigada e até a próxima oportunidade.